E eu respondia: está posto o machado na raiz da árvore. Então nós fomos treinando o nosso pensamento de acordo com o ensinamento, de forma infantil. A forma infantil que reconhecemos é a forma repetitiva, de todo dia, a mesma coisa, às vezes erroneamente, não é? Criança é igual papagaio. Até que aquela linguagem pode ser absorvida e trabalhada, e nenhuma das vezes que eu me preparo para fazer o estudo com vocês, ele sai do jeito que eu preparei. Tem sempre muito mais e eu aprendo muito mais. A cada momento que nós passamos aqui, uma hora de estudo, outra expansão. Às vezes em casa eu escrevo, anoto, faço um resumo, ponho aqui para vocês, mas a compreensão já é outra. E felizmente, se a gente for fazer isso amanhã, já teremos acrescido mais alguma coisa. Então é uma expansão. O Evangelho é uma expansão. A minha consciência, uma expansão. Então, na medida em que ele entra no meu pensamento e atinge a minha consciência, ele vai se expandindo dentro de mim. Por isso eu costumo dizer que ele é mágico, na linguagem bem material da nossa experiência mental, porque ele vai absorvendo aí o nosso pensamento. Muitos de nós se recordam plenamente dos estudos que aqui fizemos, não recordam? Se eu falasse, gente, vocês lembram do mordomo infiel? O Anderson, inclusive, refrescou a memória de vocês, né? Vocês lembram do mordomo infiel? Dê conta de tua administração, não é? Vocês lembram do... Cavar não posso. Cavar não posso, verdade. Vocês lembram do gadareno? Não é? Então nós vamos absorvendo essas porções de ensinamento cristão. Uns fixam mais em nós porque a gente precisa dele naquele momento, outros passam a largo. Outros permanecem, a gente fica rebelde com ele. Que é isso? Não é possível que essa lição está falando disso. Depois aquilo vai sendo absorvido e nós vamos então podendo utilizar aquilo como um código de ética cristã. Ou seja, uma vez aprendido, eu posso usar como conduta cristã, uma ética moral, como ele nos estimula a fazer. Entenderam isso? Então tá. Já que vamos escutar Continue. É aquele que a gente lê às vezes, sabe? Aí não vai ter. Não, pode continuar lendo. Essas questões são naturais para nós. É assim, toda vez que você lê uma lição e a espiritualidade fala pra gente abrir uma casa, não é? Vocês já empacaram em uma? Não arranca o pé dela todo dia que abre e cai na mesa? A Liana uma vez falou comigo, a senhora Lene, quando eu ensinei a preparação para ela. Vai lá em casa, nós ainda não morávamos no mesmo lugar, vai lá em casa porque o meu livro não funciona. Você leva outro livro para mim, que aquele livro está viciado. Toda vez que eu abro é a mesma lição e eu repito, eu já estou impaciente. Eu já estou querendo passar para frente. Eu falei, não, pode deixar que eu vou lá. Aí fomos lá, fomos esmiuçando a lição. O que é a lição? Amar os vossos inimigos. Amai os vossos inimigos. Eu falei, impossível. Até amassar bem aquilo e poder... Papinha, a gente vai fazendo uma papinha, porque somos crianças no aprendizado, né? Vai amassando a lição. Até uma lista dos inimigos. Como é que eu posso amar? Passado algum tempo, ela falou assim, olha, eu tenho uma lista dos meus inimigos. Teve cuidado de anotar, no caderninho preto. Aí um dia falou, agora eu não anoto mais ninguém, mas também não apago. Uma vez inimigo para sempre. Não parece conosco? E depois pode abrir mão da cadernetinha e entender que inimigo
cuidado. Se vocês tiverem muita raiva de uma pessoa, raiva daquela de pensar assim, se eu pudesse eu enforcava a Cristiane. Se nós tivermos um inimigo assim, às vezes a pessoa não precisa fazer nada. Só o jeito dela ser, ela se torna nosso inimigo. Aí está posto o machado. Aí está posto o machado na raiz da árvore. Por quê? Porque hoje nós temos uma linguagem terapêutica, que é chamar este, então, inimigo de sombra. Sombra, somente eu posso produzir uma sombra. Então, aquele é o oposto daquela energia em mim que eu não quero ver. Não é isso? Imagine eu com muita raiva da Andréia, e eu coloco nela um atributo assim, ela é alta. Eu sou baixo no outro. Assim. Dentro de casa, você tá vendo? Vocês estão achando que inimigo está fora? Inimigo está dentro de casa, dorme com você. Então, eu posso olhar para ela e falar, ela é loura, poderosa, tem um carro maior que eu, um marido belíssimo, não é isso? Isso, eu estou dizendo assim, mas nós temos coisas muito sutis, né? Fulano é muito bacana, todo mundo gosta dele, eu já fico irritada só de vê-lo conversar com as pessoas, não é? Então, essa é uma parte minha, que eu desejo em mim, mas não sei aceitar. Não sei trabalhar por ela e não sei desenvolvê-la. Não é isso? Quando isso se torna uma coisa boa, é quando eu posso falar dela abertamente. Por exemplo, eu sou filhote e adoro me sentir assim, filhote do Gilson, do Gilberto, do Antônio Carlos, com quem eu aprendi a estudar o Evangelho. Então, quando eu via falar, eu queria ser quem? Claro! Um dia eu vou chegar a ser Gilson. O dia que eu comecei a expressar isso, eu fui me libertando da timidez e do retraimento de não ter mesmo o conteúdo que ele tem. Não tem. Né? Ele tem o dele, eu tenho o meu, do meu jeito, e vou arranhando e vou crescendo de onde eu estou. E aprendi isso e foi muito saudável para mim. Então, o convite do Evangelho é este. Cada lição que você leia, ela pode ser repetidas vezes, trazidas até nós, até que a gente faça daquilo uma papinha espiritual. Vamos pensar assim, né? Já esmiuçamos, já pusemos até uma farinha láctea assim, e já podemos ingerir aquilo como na nossa infância espiritual, nos alimentar, para depois poder comer até os ossos do Evangelho, porque tem também. Tem coisas do Evangelho que é muito difícil para nós aceitarmos. Uma delas nós estamos trabalhando aqui, nesse esforço de trazer um conteúdo como este. No princípio, macho e fêmea os fez. Isso para nós é uma mudança de paradigma interno, porque até então nós vivemos a separatividade. Vivemos entre homens e mulheres, entre princípio masculino e princípio feminino, entre claro e escuro, entre bom e ruim, entre saudável e não saudável, entre gostoso e péssimo, não é isso? Entre alegre e triste, entre ansioso e relaxado. Vivemos em polaridades constantes e não aprendemos a unificação, que é este princípio. E macho e fêmea os fez. Então nós vamos continuar nesse esforço, tá bem? Vamos fazer a leitura conforme a gente vem exercitando. E vamos lembrar da história que eu contei aqui. Vamos aprender a sonoridade das palavras do Evangelho. Porque muitos de nós, ao ler, não entendem nada. Depois aquilo vai se repetindo, você começa a juntar palavras. E depois você começa a decodificá-las e depois você começa a unir ideias a elas. É esse o nosso princípio. Até aí, a gente ainda nem ficou de pé diante dele. É preciso depois uma jornada e tanto para
que ele seja a nossa expressão. Compreende? Vamos lá? Comece aí para nós. Antes um pouquinho. Esse trecho é... Vocês sabem ler, gente? Todos? Mateus, capítulo 19. Muito bem. Respondendo que não sabeis que o Criador de início, macho e fêmea, vocês. E disse: por isso, um homem deixará o pai e a mãe, e se continuará à mulher, e serão dois uma só carne. Por isso já não são dois, mas uma só carne. O que Deus juntou, portanto, um homem não separa. Disseram: por que então Moisés ordenou da carta de divórcio e repudiar? Disse-lhes: Moisés, por causa da vossa dureza de coração, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas no início não foi assim. Digo-vos, porém, que quem repudiar sua mulher, a não ser por infidelidade, e casar com outra, adultera. Disseram-lhe seus discípulos: se é essa a condição do homem com a mulher, não convém casar. Mas disse-lhes: nem todos compreendem essa doutrina, mas a quem é dada. Porque há eunucos, os quais desde o ventre materno foram gerados assim, e há eunucos, os quais foram castrados pelos homens, e há eunucos, os quais se castraram a si mesmos. Por causa do reino dos céus, quem pode compreender, compreende. Claro? Aqui é Marcos, mas eu vou voltar para o nosso... O que é eunuco, gente? O que é eunuco? Era um escravo. Falava quando há, hein? Trabalhava com as mulheres antigamente, ele tinha que se castrar para ficar numa área. Viu, gente? Leu a apostila. Mas eunuco, na verdade, a princípio não era assim, viu, Tamara? Não. Eunuco era mesmo um servidor do quarto. Mas como depois colocaram homens, né? Todos eram, os eunucos eram homens. Como colocaram eles para cuidarem do harém, resolveram então? Quem resolveu? Para preservar a natureza daquele propósito, não é? Tem lugar aí, gente? Tem, obrigada. Oi? Apesar dele já ser confiança. Sim, apesar deles já serem escolhidos, isso mesmo. Os eunucos eram servidores escolhidos. Então, apesar de ser escolhido para gerar a confiança real, que é igualzinho a gente. Para gerar a confiança real, nós em outra pessoa, o que a gente faz com ela? Castra. Ou seja, limita a liberdade dela. Não é? Então vamos lá. E vieram a eles alguns fariseus tentando e dizendo: é lícito a um homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? E nós trabalhamos esse versículo e percebemos que no nosso desenhozinho é esse mesmo, né? Princípio feminino e princípio masculino em um só. Muitas vezes repudiamos nossa mulher por motivos às vezes considerados até banais, porque é muito sensível, porque chora à toa, ou seja, de um princípio feminino, como nós estudamos semana passada, distorcido. Compreendem isso? Então, muitas vezes, os homens castram a porção, o princípio feminino deles, porque é esse princípio que os torna sensíveis, e as mulheres castram o princípio masculino, porque eles também dão ordem, atividade, é um princípio ativador, dão coerência, ordem
Não é assim, Murilo? De vez em quando tem que levantar o princípio masculino e colocar a ordem na meninada toda. E nós também precisamos dessas duas forças em nós. E eu disse nesse momento que é muito importante para nós, se nós terminarmos esse estudo, compreendendo a primeira frase desse estudo, no princípio macho e fêmea os fez, nós estaremos integrados, inteiros, mesmo que ainda distorcidos, mesmo que vivendo distorções no meu princípio feminino e masculino, eu entendo que eu sou os dois. Compreendem isso? E não posso separá-los, eles estão dentro de mim. E aí fiz aquele desenho aqui também, só para recordar, né? O princípio, oi? Isso. Hoje, quando eu fui cumprimentar uma cultura, eu falei, você tá boa? Aí ele não cumprimentou seu lado feminino. Usa caduquice. Isso é um princípio feminino, viu, Marcos? É distorção. Para não entrar na falta de memória devido à idade avançada. Mas vamos pensar no princípio. Vamos pensar no princípio masculino, naquele desenho que fizemos, e no princípio masculino apenas quando a gente nega. Isso pode acontecer quando estou na incursão de mulher ou de homem. Eu posso negar por inteiro meu princípio masculino e ficar só no lepão. E o homem pode negar por inteiro o princípio feminino dele e ficar no emão. Só masculino. E também ele pode caminhar em sua evolução e começar a reconhecer esse princípio nele próprio, até que ele seja um só, em proporções iguais, e é esse o movimento de nossa evolução. Entendem isso? Da mesma forma, o princípio feminino em mim, com negação do masculino, ele fica fechado em si mesmo. E para que haja evolução, eu preciso ir acrescentando o princípio masculino, que a princípio aqui é uma distorção, aqui também, mas já é um acréscimo de caminho para a evolução. E eu só vou atingir a evolução, ou seja, sair deste nível em que nós estamos hoje reencarnando, quando esses dois princípios estiverem em perfeito equilíbrio dentro de mim e eu possa ascender a ele. Por isso nós temos notícias de planos elevados onde não há espírito feminino ou masculino, nem princípio feminino ou masculino, é unicidade. O guia do Petworth, por exemplo, a gente fala o guia, mas é só guia. Não há expressão de feminino ou de princípio feminino ou de masculino. Deus também não tem. A atribuição de masculino foi nossa. Principalmente depois que o pintor famoso o desenhou lá na capela e o colocou naquela expressão hominal. Não é isso? E muitos de nós até hoje imaginam Deus, aquele velhinho de dedo em rixa a você, pronto para te perceber, para te identificar. E principalmente as nossas distorções. Porque quando pensamos e quando a nossa imagem de Deus é essa, nós ainda estamos num Deus distorcido. Porque Deus não tem o Deus ou a Deus. Quem criou a deusa e o Deus fomos nós. Porque nós vivemos a separatividade. Mas ele afirma, Jesus responde à questão do fariseu. Ele diz, respondendo, disse, não sabeis que o Criador de início, macho e fêmea os fez? E fez sim, antes da queda, quando a gente ainda estava em Deus, se formos lembrar da nossa compreensão baldiana. Mas para nós, mesmo na superfície, podemos apenas fixar que de início o Criador nos fez
macho e fêmea. E a sua semelhança também. Sim, a semelhança de Deus. Deus é unificação, é uma energia só. E disse, olha só, gente, ele não fala assim, continuou dizendo, e dizendo, ele continua, e disse, ele não parou de dizer, não. É na mesma compreensão, na mesma abertura, ele diz, por isso um homem deixará o pai e a mãe, e se aglutinará a mulher, e serão os dois uma só carne. Como é que seria isso? Aí a gente fala, é na hora de casar. Vem o Cláudio, deixa a Dalva e o Luiz, e encontra a Alessandra e vai para o altar e se casa. Não é isso? Aí temos até a constelação que nos ajuda a entender isso, né, Maria? Tem pai e mãe atrás de nós, não é isso? E princípio masculino e feminino. Ninguém nasceu de forma diferente, mesmo quando nascemos por algum artifício, se não unir os dois princípios, não tem nascimento. Não é assim? É lei desse nível de ser. Então, nós nos unimos, mas aqui atrás tem pai e mãe. Ou seja, para que eu passe a fazer essa união de macho e fêmea, eu também preciso unir as minhas origens, deixando a origem hominal, que é pai e mãe. Também posso fazer essa leitura, vocês compreendem assim? Então, no momento que eu unifico esses princípios em mim, eu já não sou mais filho de pai e mãe, eu sou filho do único. Entenderam assim? Então, quem é mãe, quem é pai não pode ser único porque está casado. Também não é assim. O princípio é do interior de nós. Não há essa divisão. E aí, ele continua. Por isso, já não são dois. Não são dois. Quando nós partimos para a unificação, não somos dois. Não somos dois separados. Somos um. A princípio, um F maior ou um M menor, mas nós somos um princípio de força unindo duas polaridades. Compreendem isso? Se compreendermos isso, nosso salário está pago. Então, olha só, já não são dois, mas uma só carne. Onde é que esses princípios se tornam uma só carne? Em mim. Isso aqui é o quê? Um corpo de carne, mas os princípios estão gerados juntos. Então ele fala de novo, já não são dois, mas uma só carne. E continua repetindo a lição, até que a gente absorva. O que Deus juntou, portanto, um homem não separe. Tem jeito de separar princípio masculino e feminino dentro de nós? Não tem. O que Deus uniu, não há como separar. Eu posso fazer tentativas enormes de dizer, você é homem, como fazemos? E enchemos as crianças de crenças, de imagens de massa, e vamos dizendo para ela, você é homem não chora. E vamos dizendo para a menina, você não brinca de carrinho. Felizmente isso está diminuído, né? Você não pode jogar futebol. Dizíamos para as meninas. E dizíamos para os meninos, vocês não podem brincar de boneca, não. Não é? Principalmente uma observação assim direta de que isso está ligado à sexualidade da criança de forma direta. O que desenvolve a criança para que ela opte por uma relação homossexual ou homoafetiva não são os princípios externos, são os princípios internos. Há algo naquela alma que vai direcioná-lo para a completude. Todos nós estamos buscando equilíbrio. Se em muitas encarnações esses desequilíbrios se apresentaram para mim, nessa encarnação eu estou em busca de equilíbrio. E muitas vezes eu necessito da junção afetiva de mesmo sexo. E nós não poderíamos dizer nada,
Porque a maioria de nós que é muito desequilibrado no feminino, no masculino, masculino 0, quase 0, não tem 0, né? Masculino 2 em mim, um efão de todo tamanho, eu vou conviver bem com quem? Em busca de equilíbrio, de forma saudável. Com um emão e um efinho, ou com um efão também? Hã? O efão não vai dar, meu filho. Nós vamos cair no tapa. É isso mesmo, aqueles casais que ficam um pouco atraídos, mas os princípios atuantes são os mesmos. E aí começa a dificuldade. E se não tivermos atenção e não fortalecermos os dois, separamos, que é o que acontece hoje. Muitas vezes, em busca de meu equilíbrio, eu preciso de um irmão, para que me dê uma referência do masculino e acenda em mim o meu princípio masculino, me reforce esse princípio. Olha, você tem que aprender a dirigir. Não vou dirigir eternamente para você. Ah, mas eu sou efão, eu não posso. Dirigir é coisa de homem, não é? Entenderam isso? Então nós vamos em busca do equilíbrio. Quando eu busco esse equilíbrio, eu tenho que juntar os dois princípios. E às vezes buscamos parceiros, ou na briga, tem também, viu, Murilo? Às vezes escolhemos a dedo, eu sou efão com outro efão. E o trem vai ficar ou a busca de equilíbrio, ou a desordem geral. Mas o mais importante é que nós podemos olhar para estes princípios em nós e tentar aproximá-los. Eu observo que a Lília, por exemplo, o princípio mais atuante, a maioria das vezes, na relação comigo, isso é muito importante, porque a gente fala, Lília é efão. Aí vamos dizer assim, na nossa linguagem de aprendizagem. E eu acho que ela faz isso na vida inteira dela. Não. Às vezes ela é efão comigo e é filho com outros. É verdade. Às vezes nós somos extremamente poderosas, emão. Aí quando chega perto do marido, virou uma gatinha, né? Às vezes nós somos um emão, maior gatão, leão, né? Não é Pedro Leão não, né Pedro? Maior leão no trabalho. Quando chega em casa é um gatinho, porque a esposa ou o contrário. Ou somos um gatinho no trabalho, chega em casa, vira um leão, não é isso? Por quê? Porque nós todos estamos em busca de equilíbrio. Não há dúvida. E se nós reconhecermos esses princípios em nós, em cada momento da nossa vida, com que eu atuei? Com o meu princípio masculino bem presente, o feminino dando suporte, e eu me senti mais equilibrada, ótimo. Com que eu atuei? Com o meu feminino diminuído, escondido, e a necessidade de impor. Ah, meu Deus, aqui eu preciso de equilíbrio. E nós vamos fazendo assim, avaliando essas energias em nós, estes princípios em nós, até que em uma e outra situação eu consiga equilíbrio e evolua nela, depois mais uma, depois mais outra, e um dia eu saio desse nível para melhor. Não é? Que é quando eu faço a minha ascensão crística, porque eu já uni as duas coisas, e isso para nós chama amor. Isso é a energia verdadeira de amor, que também não é amor feminino nem amor masculino. Vocês já viram isso? Amor é uma energia una. Por isso que a gente fala que Deus é amor, porque é a mesma energia. Então o que acontece? Deus nos deu a oportunidade de ensaiarmos aqui os dois princípios, até que eu desenvolva amor. E vocês podem ter exemplos assim na nossa humanidade. Por exemplo, vocês poderiam dizer que Gandhi amava os homens diferentes das mulheres, ou ele amava? Amava. Chico Xavier amava gato, cachorro, planta, peixinho, tubarão, onça. São Francisco amava bicho, gente, homem e mulher, ou ele amava? Um princípio só. E atuando num só princípio, ele ascendeu. Entendem isso? Com clareza? Então, isso é que
nós, homens, jamais poderemos separar. A separatividade seria a distorção. Disseram-lhe, olha só como que os discípulos, na condição de fariseu, como nós, na nossa porção farisaica, continuamos insistindo. Por que então Moisés ordenou carta de divórcio e repudiar? Isso é verdade. Na lei mosaica é permitido dar carta de divórcio e repudiar. Nós falamos disso, vocês lembram? É possível, como o princípio masculino era o princípio dominante, podia ele escolher as mulheres, tomá-las como esposa, não tinha casamento, tinha entrega, então fazia um cortejo e entregava-se lei para o pretendido. E se ele não gostasse, ele escrevia carta de repúdio e mandava ela de volta. E o dote, mandava o dote também, porque o irmão naquela época, e olha que ainda tem porções de irmão dentro de nós, tanto os homens como mulheres. Tem porção de irmão, que é assim, é meu e pronto. Eu gosto, eu fico, eu não gosto, eu mando embora. Tem essa porção entre vocês? Para tudo. Pode ser para uma roupa, é minha, só minha. Se eu não gostei, eu mando embora. Como pode ser até para uma pessoa, um filho, um amigo, não é isso? Uma casa, um trabalho, uma profissão, que diz da nossa imaturidade ainda com esses princípios. Então ele fala que podia dar divórcio ou repudiar. O que é pior, hein, gente? Repudiar ou dar divórcio? E é ou, hein? É ou. Ou. E repudiar. Desculpa. Divórcio e repudiar. O que é pior? Por que vocês acham que é pior do que o outro? É a mesma coisa para mim. Repudiar acontece antes. Acontece antes ou depois? Sabe por quê? Às vezes era dada por carta de divórcio sem repudiar. E às vezes repudiava sem divorciar. Vocês já viram isso acontecer conosco? A gente até dá carta de divórcio, mas não repudia. Não é? Está claro na linguagem? E às vezes nós repudiamos, mas não damos carta de divórcio. Tem milhões de casais se repudiando, mas não dão carta de divórcio. Tem milhões de casais divorciados que não repudiaram. Não é? Continua aquela energia interligada no outro, nutrindo alguma esperança. Não é? Outro dia eu ouvi uma pessoa falando assim, 18 anos de separado. Aí o ex-marido, já no quarto casamento, um belo dia ligou para ela: oi, tudo bem? Eu estava pensando em passar aí para te mostrar uma coisa. Ela pegou e falou assim: meu Deus, você está solteiro? Ah, tudo bem, pode passar. E passa o rapaz, chega lá, ela falou assim: ai, e o que você queria me mostrar? O que ela pensou que ele queria mostrar para ela? O anel. Vamos juntar tudo de novo. Sabe o que ele não queria mostrar para ela? Gente, é ridículo o que eu vou dizer, hein? Não, ele tirou a camisa e mostrou para ela que ele tem usado a depilação. Quase morreu. Quase morreu. Eu falei: você morreu para frente ou para trás? Aí ela falou assim: como assim? Você morreu pra frente porque ficou embebecida com o peitoral depilado? Ou você morreu pra trás de susto? Não é? Mas isso é possível. Por quê, gente? Porque nós, nesse sentido, houve o divórcio, mas não houve o repúdio. Entenderam isso? Com clareza, né? Porque uma conversa assim deixa a gente bem dada. E olha, nós somos sutis na nossa vontade. Ela escapa de nós de forma inconsciente e cria imagens absurdas dentro de nós. Vocês reconhecem isso? Disseram-lhe, aí eles dizem depois, olha, já respondeu. Moisés, por causa da vossa dureza de coração, vos permitiu repudiar vossas mulheres,
mas no início não foi assim. Pela dureza do coração, pelo coração que não busca se alimentar do princípio que liga uma pessoa e outra, só esse princípio deveria nos ligar. Mesmo em distorção, o princípio de ligação, pelo menos de início, ele é amor. Mas como nós estamos em distorção, o sentimento de amor também é distorcido. Não é assim? Então nós vamos, à medida em que vamos casando, descasando, casando, descasando, unindo, um dia a gente faz uma relação verdadeira de amor. No plano humano nós chamamos isso de cumplicidade entre homem e mulher. Quando aquele casal assim, um vai, o outro sustenta. Um vai, o outro sustenta. Aquilo já está em busca de equilíbrio. E não aquele, eu falo sim, ela fala não. Eu sou atlética, ela é cruzeiro. Tá errado, domingo a coisa vai ficar preta. Até o Hipólito acordou. Porque esses domingo vai ficar azul. Domingo vai ficar preto, não, vai ficar azul. Tomara. É uma vergonha grande a gente ficar sem os representantes maiores, mineiros. Aí deixamos de ser separativistas para sermos uno. Ou seja, vamos ser mineiros. Não é isso? Vamos permitir que a coisa se dê igualzinho na cozinha da nossa casa. Um faz o angu, o outro já pode fazer o tutu. Ou feijão, né? Porque tutu é feijão. Ok, gente? Então ele fala que pela dureza dos vossos corações e continua. Digo-vos, porém, que quem repudiar sua mulher, a não ser por infidelidade, e casar com outra, adultera. Olha só. O que faz com que você verdadeiramente repudie a sua mulher e mesmo assim, se você se unir a outra, buscar fora de você outra porção feminina, você está adulterado. Não conciliou dentro de você. Fica claro isso? Não foi possível, ou seja, você repudia uma mulher. Entre homem e mulher nós entendemos assim: se você casou e se separou, repudiou a mulher mesmo, repudiou, separou mesmo, e casa com outra mulher, você adulterou. Concordam com isso? Porque a gente acha que adultério é uma coisa muito grave, é verdade, mas já adulterou, gente. O princípio que veio até você para trabalhar o equilíbrio foi distanciar. É aquela hora que infantilmente a gente fala: desse jeito eu não quero, vou pegar essa de cá. Aí essa de cá fica por um tempo. Se ele não trabalhar a reconciliação com essas mulheres, com o princípio dentro dele, daqui a pouco ele sai dessa e fala: eu quero essa. E nessa encarnação dá para umas 3 ou 4, tem gente que tem até mais. Na outra encarnação começa tudo de novo. Dureza. Como que está falando a palavra casamento ali? Mas eu posso entender assim, né? Eu estou falando que eu já sou casada. Mas, por exemplo, a pessoa sai e tem uma relação com uma pessoa. Namora, até transa e depois separa e arranja outra morada. Aqui não seria um casamento, não seria um repúdio? Sim. Nós deveríamos saudavelmente convivermos sem a atuação da sexualidade. Isso é muito complicado da gente dizer, que parece um discurso repressor. Mas entendam isso como um discurso espiritual, que nós vamos alcançar. No discurso espiritual, eu só deveria me unir a ela em matrimônio, em casamento. Eu deveria propor um relacionamento e uma família quando este sentimento se aproximasse muito do amor divino. E aí eu teria, como eu brinco com as meninas, o colóquio com ela. Teria um contato sexual. Eu dividiria a minha sexualidade no bom termo dela, porque qualquer relação de amor tem energia da libido. Não é isso?
mas sem a concretização. Por isso é que por muitos anos cultuou-se em nós o mito da virgindade, primeiro masculina e feminina, depois abandonou a masculina e ficou só com a feminina, agora já abandonou a masculina e a feminina. Tudo são treinamentos para que a gente chegue a um bom termo de verdadeiramente nos associarmos àqueles com quem nós temos verdadeiro sentimento de amor. Entendeu? Vamos fazer esse ensaio. Por enquanto nós entramos no casamento saindo dele, que entramos numa relação saindo dela, voltamos para outra. O que está acontecendo com essa alma que vai e volta, está em treinamento próprio de conjugar as duas energias, primeiro em si, para depois aprender a fazer isso e escolher o parceiro que lhe sustenta a evolução. E ser o parceiro do outro que sustenta a evolução dele. Por isso esse texto é tão bonito. Porque ele nos educa, ele não nos reprime. Ele não diz isso está certo, isso está errado, agora vocês têm que manter assim, buscando a unificação. Não diz nada disso. Ele diz, no princípio foi assim, e você vai retornar à casa do Pai, e para isso você vai ter que fazer essa educação dessas forças, dessas energias em você. Enquanto isso não acontecer, você vai fazendo impulsões até elaborá-la de forma evolutiva. Entenderam isso? Alguma dúvida até aí? Esse 9 eu só tinha entendido ele de um jeito diferente, não sei se... Você fala, a gente fala que a gente tem que comparar, eu tenho que me comparar só comigo mesmo. Isso. Então eu tinha entendido que quem repudiar a sua mulher, quer dizer, minha mulher, ao invés de eu valorizar quem eu sou, a mulher que tem em mim, o masculino que tem em mim... Chegar lá. Ah, você ia chegar lá. Certamente. Porque nós não estamos trabalhando unificação, você está certíssimo. Eu fico me comparando com o outro e repudio quem eu sou. Se eu repudiar a minha mulher, vamos dizer que eu seja homem. Se eu repudio a minha mulher porque ela é infiel, ou seja, ela não faz tudo que eu quero, né? Então eu repudio ela, deixo ela lá no 2. Vamos pensar em 100, né? Eu 98, ele e ela 2. Se eu repudio a mulher por infidelidade e casar com outra, criar uma outra, a imagem de massa, a idealizada, aí sim eu estou adulterando. Ou não estou adulterando, gente? Claro que adulterar é mudar alguma coisa. Por exemplo, se nós temos uma nota de 100 e eu passo ela para 200, estou adulterando a nota. Não é isso? Então, se eu tenho uma energia feminina em mim e eu, por conta que ela não me responde adequadamente, eu busco uma outra, eu estou adulterando. Então, tanto na porção feminina como homem e como mulher, eu estou adulterando. Mas eu vejo que o mais fácil para mim, para eu enxergar, é o meu feminino. Isso. Porque eu na sociedade é colocado esses padrões, né, de feminino. Então eu olho para o feminino que é padrão, olho para o meu feminino e eu repudio o meu feminino porque não é igual a E começa a vestir igual homem, repudiando a minha mulher porque ela não cede às minhas forças. Ô gente, tem diversidade para tudo, porque cada consciência libera a sua energia. Nós não podemos, por que a gente fala que não devemos julgar? Vocês sabem lá o que se passa na cabeça de alguém? Nunca! Nem na minha, que eu curso, reviro tudo para achar alguma coisa e às vezes aquilo se esconde de mim terrivelmente. Não é assim? Então nós não podemos julgar a história de ninguém. O fulano está fazendo, o máximo que eu posso fazer é quando eu passo por aquilo, eu falo, olha, ele está fazendo um movimento semelhante ao meu. Semelhante, mas é dele, único. Não sei as razões, os porquês que o levam a viver aquilo daquela forma. Não é isso? Uma vez eu falava para isso sobre os jovens e uma menina falou para mim, mas eu tenho amigas que só tem adulto, que dá mais do que chuchu na serra, ela falou. Aí eu falei assim, porque achando que ela, essa é a maneira liberal de viver a sexualidade.
Isso é uma coisa que ela escolheu fazer dessa forma. Eu só posso olhar para isso e pensar assim. Tudo a mais que eu pensar é um julgamento meu em cima das minhas imagens de massas, minhas imagens idealizadas. Daquele perfil de mulher e de homem, de casal, de jovem, de família, de gente mineira, gente que nasceu no... As do Rio de Janeiro pode, as mineiras não pode. As gaúchas nem pensar. Não é isso? Então nessa confusão é por conta da mente de cada um, que absorve o preconceito, o conceito que lhe convém. Isso é muito importante. Nós utilizamos e absorvemos conceitos que nos convém. Ah, não, passaram isso para mim. Passaram e você aceitou. Porque muita coisa que foi passada para nós a gente não usa. Não usa porque não quis. Mas isso eu quis, isso é então responsabilidade minha. Entendeu? Mas toda vez que eu repudio o meu feminino e coloco, como você falou, eu repudio a minha imagem feminina, coloco outra no lugar. Por infidelidade, porque o meu corpo não é como aquele. Milhões de ideias. Essa é apenas uma hipótese. Mas eu posso repudiar por coisas muito simples. Aquela velha história, por que você separou dela? Olha, aquela coisa comum, né? Ela apertava creme dental para um lado e eu queria para o outro. Isso dá divórcio, dá repúdio, dá, não dá? Mas não foi a creme dental. Foi um tanto de coisa que ela não fez de acordo com o que ele quer que faça. Gente, se você quiser uma imagem de uma relação imatura, é só levar em conta aqueles 3 princípios que eu falei para nós. Eu sei o que eu quero, viu, gente? Não abro mão do que eu quero e vocês vão dar conta de fazer como eu quero. Isso é o retrato fiel da imaturidade. E quando eu sou mais maduro, que eu já estou mais trabalhado, eu continuo sabendo o que eu quero, sem força, ele é natural em mim. Eu sei negociar, esperar, aprender, caminhar, ganhar, sei viver a negação daquilo para mim, sei receber o não, e sei que o único responsável para que aquilo dê certo sou eu. Entendeu? Então é muito fácil olhar para as nossas reações imaturas. Aquela então que a gente fala, não abre mão. Para você ficar comigo, você tem que fazer isso. Isso é o retrato da relação imatura. Isso nunca deu certo. Mas nós vamos fazendo um treinamento. Vamos tentando, hora um, hora outro, experimentamos às vezes pessoas. Às vezes dias na vida. Vocês já conviveram com gente que uma temporada está super legal, né? O famoso bipolar da psiquiatria, né? Depois uma temporada não está muito bom. Não é quando o Cruzeiro empata. Né? Torto, ou o Pedro também. Porque eu e o Bruno, gente boa, nós somos atleticanos, você sabe. Então o que acontece conosco? Difícil de aturar. Não, Maria. Difícil é esse discurso, né? Quem pode ouvi-lo? Essa é outra frase que a gente falou. É mesmo? Esqueci que está gravando. Então nós vamos fazer. Então, vocês percebem como um escorregão infiel e repudiamos as nossas porções do princípio feminino, que é o princípio paciente, acolhedor, unificador. Não é isso? Então vamos lá. Disseram seus discípulos: se é essa a condição do homem com a mulher, não convém casar. Olha, gente, que frase farisaica, característica da nossa porção fariseu, que diz assim: olha, se é assim que eu devo agir, se é a busca da unificação desses princípios, então eu não convém treinar, eu vou ficar com o que eu escolhi. Ou seja, ou um ou outro, eu não vou fazer treinamento algum, exercício nenhum. Eu quero só homem ou mulher. Se é essa a condição do homem, e o fariseu utiliza o princípio masculino da imposição,
Então ele repudia o princípio feminino. Está claro isso? Sim. Mas disse-lhes, nem todos compreendem essa doutrina, mas a quem é dado. Olha que maravilha da fala de Jesus para nós. Nem todos compreendem essa doutrina, isso é verdadeiro? Mas a quem é dado, ou seja,